Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, relembro a todos que dia 19 de outubro tem Foco no Afeto presencial em Brasília e dia 23 de novembro no Recife. Se você sente afinidade com a proposta, compra seu ticket aqui na descrição do vídeo. Relembro a todos os interessados também que dia 14 de outubro a gente começa uma nova turma de coaching online em grupo com a Licrave, uma turma para no máximo 10 pessoas durante 4 segundas-feiras, das 20 às 21h40. E o bacana do coaching online em grupo, gente, é que uma pessoa aprende com as questões da outra. Então é muito interativo, é muito dinâmico e extremamente profundo também, porque o Ali é uma pessoa extremamente perceptível, ele é muito empático, ele é muito generoso. Ele percebe muito as questões das pessoas e propõe soluções que muitas vezes a pessoa jamais poderia chegar sozinha. Então, ele tem essa habilidade mesmo de enxergar ali uma luz no fim do túnel. E ele muitas vezes traz soluções para questões relacionais que a pessoa tem, seja na família, no trabalho, no relacionamento consigo mesmo e com os outros em geral. Então ele traz ali possibilidades de solução e, é claro, a pessoa vai colocar em prática ou não, se o coração dela aprovar. Como ele mesmo fala, né, o seu coração é o seu mestre. Então, se você sentir que é para você, se você tem afinidade com a proposta, compra seu ticket aqui na descrição do vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu tive a intuição de responder uma pergunta de uma pessoa muito querida que me enviou um direct no Instagram. Ela fala o seguinte, ó. Gi, se me permite, gostaria de te sugerir um tema de vídeo ou de stories. Por experiência minha, pode ser que aconteça com outras mulheres. Pela segunda vez, atraí um relacionamento rápido, de 2 meses, super intenso, onde o desfecho / término é o cara dizendo que precisa se cuidar emocionalmente para poder seguir em um relacionamento, que ele é emocionalmente instável e não consegue me fazer bem, e por isso prefere terminar, por saber que não está me fazendo feliz. Daí eu digo que estou disposta a seguir com ele e ele diz que não é justo comigo. Eu não entendo porque eu atraio esse tipo de situação. Bom, gente, claro que cada caso é um caso, mas eu vou falar o que eu intuí para essa pessoa específica. Pode ser que sirva para outras pessoas também. É importante que você tenha o seu terapeuta para você fazer uma terapia individual. E o que eu vou falar aqui é genérico, né? Você sente se toca o seu coração ou não, e se tocar, pode ser que seja para você essas sugestões que eu vou dar. Se não tocar, é só você ignorar, você finge demência e vida que segue, tá? Gente, primeiro olhando a perspectiva da postura do cara, para depois falar da moça que me trouxe a questão, né? É muito comum, é quase que um clichê, né? Quando uma pessoa quer sair de um relacionamento, muitas vezes ela põe a culpa nela. Ela fala assim, não estou preparada ou preparado para viver esse amor, né? Você merece mais, eu não sou bom o suficiente. Isso é muito comum. Muitas vezes é uma desculpa que a pessoa está dando para o outro e para ela mesma, porque ela não tem coragem de olhar para as próprias insatisfações. Então pode ser que por conta disso a pessoa esteja ali repetindo alguns clichês, né? Ainda mais, em geral, isso é muito comum, né, gente? Muitos homens não foram educados dessa forma, então não sabem muito como lidar com o sentimento. E aí às vezes eles querem sair de uma relação ou porque encontraram outra pessoa, porque estão insatisfeitos mesmo, né? Eles usam esse clichê de o problema não é você, sou eu, né? Isso é muito comum. Não necessariamente a pessoa está falando a verdade, pode até ser que esteja, mas é muito comum esse tipo de desculpa. O que eu percebo, gente, nas minhas experiências pessoais e também com as minhas clientes, eu atendo muitas pessoas por semana com questões relacionais, né? Eu percebo assim, que quando a pessoa quer muito ficar com você, de fato, quando ela realmente valoriza aquela relação, ela vai dar um jeito. Se a pessoa tá com um problema emocional, com questão mal resolvida, ela vai fazer terapia, vai se descobrir, vai se autoconhecer.
mas ela vai permanecer na relação, né? Em geral, essa história de não estou preparada emocionalmente é uma desculpa, não estou dizendo que é o caso, mas é muito comum que seja uma desculpa para a pessoa sair daquele vínculo, tentando machucar dentro do possível o mínimo o outro, né? Porque quando a pessoa quer, ela dá um jeito, ela move mundos e fundos, ela viaja para onde for, ela se vira, mas ela dá um jeito de te ver quando a pessoa de fato quer investir naquele relacionamento. Quando a pessoa vem com essa desculpa, então você agradece, abençoa tudo que você viveu com ela, reverencia e fala assim, vai com Deus, né? Porque se a pessoa começa com essas desculpas, ela já não está mais aberta para aquela relação. Muito provavelmente, investir nesse vínculo ou querer cultivar uma relação com uma pessoa que tem essa postura com você é cultivar a indignidade. Então, se a pessoa te falou isso, deixa embora, vai com Deus, não fique insistindo, não fala não, mas tudo bem, eu consigo lidar com você, vamos ficar juntos, assim, não, deixa a pessoa aí, a pessoa tá no momento dela, não quer mais aquele vínculo, então vai embora. E que bom que essa pessoa te falou isso o quanto antes, né? Porque quanto mais aquele relacionamento demora para terminar, mais a relação se fortalece. Então, se for para ir embora, que vá logo, né? Para não ficar fortalecendo um vínculo indigno, mesmo que indiretamente. Agora, gente, analisando melhor a pessoa que me fez a pergunta, claro, eu não conheço a pessoa profundamente, eu não posso julgar, não posso falar nada sobre ela, porque seria leviano da minha parte. Mas eu tenho aqui algumas intuições e eu peço que a pessoa confira no coração dela se faz sentido ou não. E talvez essas intuições também sirvam para outras pessoas. Gente, vocês podem perceber, sempre que uma relação é muito intensa e acontece algum corte, alguma quebra, né, uma ruptura, que você não estava ali esperando, mas aquele corte acontece, e não é só uma vez. Aquilo é repetitivo, é um padrão, acontece 1, 2, 3 vezes. É muito importante você observar que elementos internos em você, como essa própria moça reconheceu, né? Que elementos internos estão atraindo essa situação para você. Claro, desde que você não tenha uma perspectiva materialista da vida e que você compreenda que você é um co-criador da realidade. Se você já leu aquele livro Limite Zero, do Joe Vitale, você deve estar entendendo melhor o que eu estou falando. Se você não leu, recomendo que você leia para você entender que todas as relações, de alguma forma, são espelhos, né? Elas dizem sobre nós de alguma forma, muitas vezes de questões reprimidas, de crenças que a gente tem, de questões mal resolvidas. Aí o universo vem e traz ali um espelhão que é para a gente poder se enxergar melhor, né? E aí, gente, é muito comum quando a gente entra numa relação, muitas vezes aqui o cabeção tá falando que quer viver aquele vínculo. Mas muitas vezes a gente tem crenças inconscientes que podem vir do passado, né, de outras vidas, para quem acredita em outras vidas, pode vir dos nossos ancestrais ou mesmo da infância, como se a gente tivesse uma certa culpa de ser feliz. Então, sempre que a gente está muito bem vivendo uma situação, seja de prosperidade material, seja de prosperidade emocional, as coisas estão fluindo, rolando, você está crescendo, você pode perceber, é muito comum isso acontecer, você começa a sentir uma culpa, né? Você fica esperando a hora que a desgraça vai acontecer, parece que você está predestinada ou predestinado a viver um problema ali. E por que isso acontece, né, gente? O querido Osho, ele fala muito sobre isso naquele livro Alegria, né, a felicidade que vem de dentro, que é um livro fantástico, recomendo muito que vocês leiam. Tem um trecho do livro que ele fala um pouquinho sobre a culpa de ser feliz, né? Então, por exemplo, quando a gente é criança, é muito comum quando a gente está se divertindo, sei lá, correndo, brincando, que vem ali seu pai, sua mãe ou o responsável por você e fale assim, não, não pode, isso é feio, isso é errado, isso é sujo. É muito comum sempre que você está tendo prazer, que você está ali num momento lúdico quando você é criança, que vem alguém e te fale um não, alguém que vai te proibir, alguém que vai tentar te inibir, isso é muito comum. E muitas vezes, por conta disso, a gente acaba crescendo com essa culpa de ser feliz. Porque a gente entende que sempre que a gente está bem, mesmo que de forma inconsciente, a gente entende que sempre que a gente está bem, que a gente está feliz, que a gente está prosperando, vai acontecer um problema que vai acabar fazendo aquela situação minguar, entendeu? Vai acontecer algo que vai quebrar
o padrão e vai mudar completamente aquela situação. Isso é muito comum. A maioria de nós, gente, a gente tem muito essa culpa de ser feliz, de ir pra vida, de brilhar, de fazer sucesso, né? Porque quando a gente está sofrendo de alguma forma, quando a gente tem problemas, de algum modo o ego se fortalece. Vocês podem reparar, quando você tem um grande sofrimento para contar, quando você se faz de vítima, de coitado, sempre tem ali uma plateia, né? Muitas vezes que aplaude o seu sofrimento, que enaltece aquilo. Então, de alguma forma, o sofrimento fortalece o ego. Mas para você ser feliz, para você ser alegre, para você amar, nesse momento o seu ego tem que morrer, né? Para você poder viver uma troca profunda com outra pessoa, pelo menos naquele momento em que a troca está acontecendo, o ego tem que ficar desapoderado. E um dos maiores medos do ego, gente, é de perder o controle, porque o ego ele tem que estar controlando tudo o tempo todo. Ele está fazendo você intelectualizar as relações para você ter uma entrega meia boca, porque se você soltar a franga ali, você não sabe o que pode acontecer, vai vir um tsunami de emoção reprimida. Então, em geral, a gente está sempre dando um jeito, mesmo que inconscientemente, de puxar o freio de mão, para não ter que se entregar completamente, né? E aí, quando a gente atrai situações em que é o outro que nos deixa, a gente tem alguém para responsabilizar. A gente fala assim, eu até queria viver, mas o outro não quis, né? Eu até queria fazer tal coisa, mas foi o outro que foi embora. Eu queria me entregar, eu queria me soltar, mas o outro que me deixou. Quando na verdade, gente, todos os relacionamentos são espelhos, como diria o querido Osho também. Todos os relacionamentos, eles dizem sobre nós. E se tem algo se repetindo na nossa vida, é muito importante a gente observar, olhar para dentro para a gente reconhecer quais crenças estão fazendo aquelas situações se manifestarem na nossa vida. Então a culpa de ser feliz é uma delas, o medo de amar, o medo de perder o controle, medo de deixar o ego morrer. Às vezes também pode ser uma lealdade sistêmica. Vamos supor que um monte de mulheres da sua família tiveram relacionamentos problemáticos e infelizes, se separaram, tiveram muito atrito com homens. Então você se sente culpado de romper esse ciclo, porque mesmo que inconscientemente, a gente tem muita necessidade de pertencimento ao sistema familiar. E muitas vezes a gente repete crenças da família, padrões ancestrais, justamente para demonstrar amor aos nossos familiares. É um jeito torto de demonstrar afeto, né, gente? Mas muitas vezes a gente repete comportamentos por conta disso, tipo assim, minha mãe não foi feliz, minha tia não foi feliz, minha prima não foi feliz no amor, então também não posso ser. Eu vou ter que repetir o padrão para me sentir pertencente ao sistema, é aquela lealdade invisível. Então, nesse caso, uma constelação familiar pode te ajudar muito a ressignificar esse padrão. Para você ter essa coragem de olhar para dentro e perceber do que você está se protegendo de alguma forma. Eu, gente, na minha vida, eu já passei algumas vezes por isso, já relatei isso aqui, né? De eu estar numa relação, eu achava que ia dar super certo, eu queria muito que desse certo e eu ficava controlando para a coisa dar certo de acordo com o meu ego. Então eu não deixava a relação fluir, não deixava as coisas acontecerem. Eu ficava ali em cima da relação, olhando para aquilo, pensando naquilo, querendo cultivar a todo custo, forçando uma barra muitas vezes para a coisa dar certo do jeito que o meu ego idealizava que seria dar certo. Muitas vezes, gente, dar certo é ficar uma semana com uma pessoa, desde que a troca seja verdadeira e saudável. A questão não é o tempo, a questão é o seu nível de entrega. É você estar presente e consciente enquanto a coisa está acontecendo. E eu percebia, né, depois, né, de muito fazer terapia, meditar e me autoconhecer, eu percebia que todas as vezes que eu tentei forçar uma barra para fazer algo dar certo, eu ficava assim, tão ansiosa, desesperada, tem que dar certo, porque eu quero namorar, porque tem que dar, porque não sei o que. Eu ficava assim, eu não falava nada pra pessoa, né? Pra pessoa eu ali fazia fila, né? A evoluída, desapegada, tudo bem, não tem problema. Fazia ali uma personagem, mas por dentro, né, eu tava ali cheia de ansiedade, querendo que a coisa desse certo. E obviamente que a minha ansiedade causava ali o efeito Zenão, né, e atrapalhava muito o processo e eu não conseguia co-criar uma relação saudável, porque eu estava sempre muito ansiosa. Tem que dar certo, não, tem que ser esse, tem que ser, não, que agora vai. E aquela ansiedade me trazia um monte de problemas. E é claro, gente, que a pessoa acaba sentindo, você não precisa falar nada para a pessoa. Às vezes ali, teoricamente, tá tudo bem, você tá se fazendo de santa, né, nossa, como sou evoluída, iluminada, olha como sou desapegada.
Quem nunca, né? Então você tá fazendo um tipo, só que por dentro você tá muito ansiosa, né? Você tá desesperada, você tá respirando aqui por cima, você não consegue viver a relação, você não consegue se entregar de fato, você tem aquele apego e você quer que a coisa dê certo a todo custo. Então muitas vezes essa ansiedade, esse medo da perda acaba cocriando a perda, né, gente? Porque pra gente poder viver uma relação amorosa de fato tem que ter entrega, tem que ter soltura, você tem que entrar ali no flow, deixar as coisas acontecerem. Se você fica tentando enquadrar muito a relação ou racionalizar demais, você já começa a colocar a mente, né, o ego naquele vínculo. E quando você tenta racionalizar algo que deveria ser espontâneo, você está tentando controlar. E muitas vezes isso atrapalha muito o processo. Eu não estou dizendo que esse é o caso dessa moça que me escreveu. Pode ser que sim, pode ser que não. Estou falando aqui o que eu intuí que eu deveria falar. E claro, a pessoa sente no coração se toca ou não. Resolvi extrapolar o tema e falar de outras coisas que também podem estar envolvidas, porque isso pode ajudar outras pessoas, porque eu percebo em mim e também muitas mulheres que eu atendo, a maioria do meu público é mulher, né, gente? Então eu percebo muito essa ansiedade, sabe? A pessoa pode não falar nada pro parceiro, mas ela tá ali desesperada, querendo que a relação dê certo, porque ela já tem traumas de relações anteriores que não deram certo. Então ela já entra nas relações cheia de medo. E quando a gente entra numa relação, gente, cheia de medo, a gente já não tá vivendo a relação. A gente tá vivendo a idealização da relação. A gente tá vivendo o medo. Então a gente não tá se entregando, a gente não tá soltando, não tá deixando fluir. A gente já tá tentando racionalizar. E muitas vezes isso faz com que a relação acabe minguando, né? Ou que não dure tanto tempo, justamente por conta da energia que a gente está emitindo o tempo todo, que está co-criando essa situação. E aí, o que é bacana de você fazer? Constelação familiar pode ajudar muito. Theta Healing também é maravilhoso. Eu fiz muito Theta Healing, gente, muitos cursos e muitas sessões também de atendimento para poder mudar as minhas crenças. Eu sou a prova viva de que funciona, pelo menos quando você está aberto, quando você acredita, quando você está receptivo. Os efeitos são absurdos, são muito transformadores. Então, se você acredita, se você sente afinidade, eu recomendo muito o trabalho do meu pai, o Wilson Valim. Ele atende com Theta Healing presencialmente, por Skype. Então, se você sentir afinidade com a proposta, pode ser muito bacana. Então, tem a constelação, tem o Theta Healing, tem um monte de outras terapias com as quais você pode sentir afinidade, que podem te ajudar a mudar esse padrão, né? E claro, como sempre, a meditação, para você aprender a se conectar com a sua essência, se desidentificar do ego, para que você possa deixar a vida fluir com mais leveza e não fique controlando a realidade, né, idealizando muito e vivendo a relação mais na mente do que aqui no seu ser e deixando as coisas fluírem, né, como deveriam ser, porque você fica tentando colocar as coisas em caixinhas, querendo enquadrar, né, fica querendo antecipar as coisas, fica preocupado ou preocupada se vai durar ou não. Então isso já é uma tentativa de controlar. E quando você está nessa postura, você já está na mente, porque você está ou no futuro ou no passado, você não está vivendo o presente. E isso já gera uma tensão e já cocria um grande problema e muitas vezes até o término da relação. Gente, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.